né? E aí, além de pensar assim, desde o Vaticano para as dioceses, como é que a gente diz, olha, para a paróquia São Cristóvão teria isso, isso, isso e aquilo. Então, por isso que eu pensei assim, numa metodologia de falar da história da catequese, pensar um pouco o contexto histórico, por que nasceu o diretório, e aí a gente vai, então, apresentar algumas frases, né? E quero dizer para vocês, assim, uma novidade bem quentinha. No segundo semestre, nós estamos preparando um estudo do diretório para catequistas em forma de livreto, e todas as foranias vão ter acesso a esse material. Se eu falo muita coisa agora, a própria irmã Marlene e a própria depois Elizabeth na paróquia vão, assim, primeiro dizer o Ariel fez o trabalho pela gente, e, em segundo lugar, o Ariel não deveria ter feito esse trabalho porque ele não competia, entende? Então, assim, eu estou entre o fio e a espada aqui, mas vamos falar de algumas coisas que esse estudo do segundo semestre não vai tratar, que é justamente a história da catequese, tá? Então, não é para ser um momento pesado, mas a gente vai imaginar um pouco o contexto por onde o diretório nasceu, tá? Desculpa ter falado tanto agora, mas é para apresentar um pouco por onde a gente vai caminhar essa noite, tá? Então, o diretório nasceu o ano passado, no mês de junho, né? Dia 20 de junho do ano passado ele foi publicado, e se vocês depois puderem ler, depois se vocês tiverem o texto na mão, eu queria que vocês olhassem com muito carinho o capítulo 3 dele. Tá? Vocês deixem anotado aí em algum lugar. Nós não vamos ler, como eu falei, porque não é o objetivo, mas eu quero assinalar o que é importante dele para deixar essa tarefa de casa para vocês. O capítulo 3 assim, o coração do diretório, tá? Porque fala da pessoa do catequista. E esse capítulo 3, ele tem, pelo menos ali dentro, assim, umas palavras bem chave, umas palavras bem importantes que depois ele circula todo o diretório, tá? Dentro do capítulo 3, vocês anotem aí também o número 113. Vocês sabem que os documentos da igreja eles são escritos por números, né? A gente escreve nos documentos e aí cada parágrafo recebe um número para a gente se localizar dentro do documento. Então, assim, tem o número 1, tem o número 2, mas a gente vai direto ao 113, porque nesse número o diretório deixou assim gravado, o diretório deixou assim, de fato, carimbado, 3 expressões do Papa Francisco, que o Papa foi soltando, né, enquanto ele é Papa, desde 2013, e aí o diretório gravou essas expressões, e isso vai ficar para a história da igreja, porque depois que vira um documento, né, ninguém mais vai apagar ou vai dizer está invalidado, né? Então, assim, no número 113, tem a seguinte expressão: o catequista é testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Essa primeira expressão, testemunha da fé, o Papa falou já no ano de 2013, quando ele quando aconteceu em Roma um encontro internacional de catequistas. 2013 teve o segundo encontro internacional de catequistas, participaram milhares de catequistas em Roma, e aí o Papa chegou de surpresa. Não estava prevista a presença do Papa nesse encontro, em 2013. Ele tinha acabado de ser eleito Papa, né? Então, assim, imaginem você ser eleito, né, chefe de um governo do país Vaticano e depois da igreja inteira, quanto que uma agenda não é cheia. Mas o Papa participou desse evento de surpresa e disse algumas palavras. No meio dessa presença, o Papa soltou essa frase: ser catequista é ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Então, com essa expressão, o diretório colocou ali no número 113 e depois tem uma explicação, né?
Só que a explicação, vocês têm o texto, a gente não precisa ler, mas eu queria grifar isso. Testemunha da fé. E aí a gente pensa assim, testemunha por quê? Né? Testemunha não é só levantar a mão e dizer, olha, é verdade, né? Eu dou testemunho de que foi assim. Não. Quando a gente está numa paróquia, e agora vocês que são da paróquia São Cristóvão, ou vocês que são das paróquias vizinhas que estão participando, né? Que bom que tem essa expressão de colegialidade, né? Vocês são testemunhas da fé desta paróquia. Vocês não, agora, né? Tá louco? Demorou? Vocês não são testemunhas de uma fé particular ou da fé que cada um traz no coração. A gente é catequista da paróquia, né? Então, a gente tem que testemunhar a fé que já existe nessa paróquia. Ou seja, saber a história do padroeiro. Por que é que nós temos esse padroeiro? Qual foi a história de fé da minha comunidade? Né? Testemunha de fé das pessoas que vieram antes de mim. Quem foi o meu catequista, a minha catequista? Quem é que alimenta a minha memória de fé? Né? Então, assim, quando o Papa falou isso, ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus, significa outras pessoas vieram antes da gente e hoje somos nós que fazemos esse testemunho de fé, né? Fica diferente uma perspectiva de um simples depoimento de fé, entende? Ser testemunha da fé não é dar um depoimento, a minha fé é assim. Ser testemunha da fé é você se colocar no lugar de uma comunidade. Aqui embaixo, né? Então, essas duas expressões, ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Né? E aí eu dava os exemplos, né? Por que que tem esse padroeiro na comunidade? Por que que nós fazemos tal novena? Por que que nós fazemos aquela festa do padroeiro? Isso tudo tem que entrar na catequese de um certo modo. E com esses elementos, a gente guarda a memória da fé na comunidade. Né? Então, quando vocês forem ler o diretório, o número 113, essa expressão testemunha e guardião da memória tem a ver com o contexto comunitário. Nós testemunhamos uma fé que é da comunidade. Isso é muito importante. E aí eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui. Como é que é a convivência sua no grupo de catequista? O grupo de catequista é a sua primeira comunidade de fé. O meu grupo de catequista é a minha segunda família. Se hoje eu estou dentro de casa, se hoje eu estou com os meus familiares, na cozinha, no quarto, na cama, enfim, se hoje eu estou no meu lar, né? E essa expressão é muito bonita, eu estou no meu lar. Quando eu saio do meu lar, o meu grupo de catequista é o meu segundo lar. O meu grupo de catequista é com quem eu preciso dizer, ali tem pessoas que eu conto, né, que eu posso contar para a vida, que eu posso depositar a minha confiança. Então, a relação de ser testemunha de fé tem tudo a ver com a minha convivência no grupo de catequista. Isso precisa ser bem avaliado na caminhada da catequese. Para a gente não cair, né, naquele mínimo de, dentro do grupo, eu sei fazer a lembrancinha do Espírito Santo mais bonita do que a colega ou do que o colega. Sabe? Essas coisas que, no fundo, elas dividem, no fundo, elas não dão testemunho, e aí a gente fica apegado ao que aparece e não valoriza o que de fato é viver comunidade. Né? Então, parem para pensar um pouquinho, façam, né, esse final de semana, tenham isso para vocês, assim, façam um exame de consciência. Como que é a convivência do nosso grupo de catequista? Não pense no seu grupinho de catequese, com a sua turminha de catequese. Pense no seu grupo de catequistas. Se nós não estamos mais nos encontrando, se está difícil fazer um encontro presencial,
Mas de que maneira eu me preocupo, de fato, com a vida, né, com a família daquela outra pessoa que é catequista comigo, que também está na comunidade a serviço da igreja, né? Aí a gente vai entender essa dimensão do número 113, ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Aí eu vou dar um passo à frente, porque o número 113, ele tem outra expressão. Diz assim ainda o número 113 que nós estamos comentando. Ser catequista é ser mestre e mistagogo. Essa palavra mistagogia, ela dá dor de cabeça, ela dá dor de barriga, ela dá náusea, ela dá um monte de coisa na gente, porque está lá no itinerário, né? A mistagogia na cor azul, depois do sacramento, tem criança que não quer fazer, tem adolescente que não vai fazer, e agora a pandemia atrapalhou tudo. Como é que eu faço a mistagogia? Bom, vamos lá. O que o diretório diz sobre isso, né? Mas o diretório diz assim, não é só ser mistagogo, é ser mestre também. E aí esse mestre não significa saber muita coisa. Aí o ser mestre é a gente ter pelo menos alguns elementos. Saber o seguinte: o que é a Páscoa? Ah, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Beleza. Agora, além da ressurreição, que história está por trás da Páscoa? O que a gente faz lá na Semana Santa? Relembrar aqueles últimos momentos da vida de Jesus, né? E ainda, além de relembrar os últimos momentos, a gente se coloca naqueles momentos revisitando a nossa vida também, né? Então, quando o diretório fala que é preciso ser mestre e mistagogo, é como se a gente vivesse todos os dias. Por exemplo, hoje, que dia da semana é? Quinta. Então, se eu quisesse ser mistagogo, eu faria o meu dia de hoje ser igual como se fosse aquela última quinta-feira santa que eu celebrei. Na minha memória de catequista, o que é a quinta-feira santa? Vamos lá. É o dia do lava-pés, é o dia da instituição da Eucaristia, é o dia da instituição, é o dia de a gente fazer a adoração, vigília eucarística depois do lava-pés, não é? Claro que agora, no meio da pandemia, isso ficou um pouco diferente, mas se a gente buscar lá na memória, tem isso assim na nossa cabeça, né? Quinta-feira é o dia do lava-pés e da instituição da Eucaristia. Então, se eu sou um catequista mistagogo, toda quinta-feira da minha vida é uma quinta-feira de lava-pés e é uma quinta-feira de oração e espiritualidade eucarística. Ou seja, eu não toco a quinta-feira no automático porque amanhã é sexta e depois é final de semana. Mas a quinta-feira, para mim, ela tem um caráter diferente. É claro que você não vai para uma missa achando que toda quinta tem um lava-pés lá. Não é isso. Mas é você dar um sentido diferente para aquele dia que você está vivendo. Por exemplo, ontem, quarta-feira. Ariel, o que tem na quarta-feira da Semana Santa para eu lembrar? Bom, a gente também não precisa ser tão criterioso assim. Mas, na quarta-feira, qual é a tradição da igreja? Na quarta-feira, é lembrar-se de São José. Existe uma piedade muito antiga da igreja de, nas quartas-feiras, acender uma velinha diante da imagem de São José para não faltar o pão de cada dia. Então, assim, com esses dois exemplos, o que eu quero deixar de dica e de sugestão para você? Cada dia da sua semana, cada dia da sua vida, você pode dar um aspecto, né, de fé, assim, ter uma característica diferente que está relacionada à sua fé. Por exemplo, os sábados, de novo. O sábado é o dia que a igreja sempre reza para Maria. Sábado é o dia reservado a Maria.
por que que eu não posso dedicar 10 minutos do meu sábado para rezar uma dezena do terço? Eu não estou falando nem o terço inteiro. Mas cultivarem, não estou dizendo para vocês falarem isso para os catequizandos, perceberam? Eu estou falando de catequista para catequista, tá? Se amanhã você der uma catequese e disser, o Ariel mandou isso para vocês, crianças, é mentira. Eu estou falando só com catequistas, né? Estou dizendo assim, ó, que a nossa vida de catequistas, ela tenha um sentido, né, diferente. Por quê? Tem coisa na vida que você não precisa obrigar a fazer. Só você fazendo, as pessoas aprendem por exemplo. Então, se você, aos sábados, tirar 7 minutos para rezar 10 Ave-Marias diante de Nossa Senhora, ou no silêncio do seu quarto, já é uma espiritualidade que você está sendo o quê? Mestre, porque você sabe, né, que o sábado é dedicado a Maria, e mistagogo, você está transformando aquele saber num sentido de fé, né? E claro, cada dia da semana você pode ter um aspecto, tá? Aí o diretório continua com mais uma frase importante. Nós lemos 2 frases até agora. Ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Nós falamos ser mestre e mistagogo, né? O mestre significa saber um pouco do essencial da nossa fé, não é saber tudo, porque a gente vai para a eternidade sabendo o mínimo do mínimo, né? E mistagogo é dar um diferencial para a nossa vida, né? Agora, a terceira frase, o diretório diz assim, ser catequista é ser acompanhador e educador daqueles que lhes foram confiados pela igreja. Ou seja, acompanhador, você e eu, acompanhamos quem? Aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho assim. Desde 2016, a nossa arquidiocese está implantando um novo método de catequese, né? Chamado Iniciação à Vida Cristã. Vocês perceberam, para quem está acompanhando, né? Vocês perceberam que algumas famílias, desde 2016, estão mantendo um ritmo de encontros com o mesmo catequista? Eu entendo que às vezes é necessário trocar e às vezes, né, não dá certo. Mas em alguns casos, em algumas paróquias, a gente tem acompanhado, tem grupos de famílias que se encontraram em 2016 e vieram até o ano passado ou até esse ano, no momento de celebrar o sacramento da confirmação, caminhando juntos. E aí pensem assim, foram 5 anos que aquele catequista pôde acompanhar o desenvolvimento da fé de um catequizando e, por trás, pôde acompanhar a história de vida de uma família. 5 anos, né? Talvez a escola acompanhe por mais tempo, né, as realidades das famílias, mas a igreja, muito, né, antes tarde do que mais tarde ainda, aqui em Florianópolis a gente despertou em 2016 para essa necessidade de acompanhar as famílias de perto, né? Não é só chamar a família para a reunião, mas oferecer para as famílias uma formação, uma catequese, um discurso, né? Ter o que apresentar para as famílias, que é o essencial da nossa fé. Então, esse acompanhador aqui do diretório é essa nossa arte de a gente caminhar lado a lado. Foi providente esse vídeo que a Elizabeth passou para a gente no início da noite, contando o relato, a imagem do relato do discipulado de Emaús, né? Aqueles 2 que estão voltando para casa e aí recebem um estrangeiro caminhando lado a lado. Talvez, para algumas famílias, o catequista é um estrangeiro, né? Que vem com uma linguagem da igreja, que vem com uma linguagem lá de rezar, de oração, de piedade, de não sei o quê, mas nós somos esses estrangeiros que querem caminhar lado a lado. Então, valorizar as oportunidades mínimas. Mais do que dizer, gente, é obrigado ir à missa aos domingos, a gente poderia dizer assim, galera, vocês já rezaram hoje agradecendo o dom da vida?
Sabe, às vezes trocar o discurso, em alguns momentos, você dá uma noção diferente da fé. É importante ir à missa? É essencial. Mas, além da missa dominical, se todo dia a gente, por um segundo, disser, meu Deus, obrigado, está valendo. Né? Então, a gente perceber nesse acompanhar e educar aqui, que é a terceira frase, estratégias, coisas mínimas. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando a nossa a escola catequética de multiplicadores virtual. Desde o ano passado, a gente não faz mais a escola presencial, mas ela ficou virtual. São 16, 13, 15 minutos às vezes, que a gente deixa um áudio, deixa um cartão disponível, e aí você, catequista, pode escolher ouvir a escola, ler o cartão, né? Ou até rezar com aquela música que está lá na escola virtual que a gente ofereceu para você. Ou seja, se fosse um encontro presencial, seriam 2 horas, que às vezes não teria nem gente tocando um violão para cantar, seria só lá o formador falando por 2 horas. E a escola virtual tem música, tem letra e tem áudio. Percebe como a gente, por causa da pandemia, também soube diferenciar o discurso, soube aproveitar oportunidades, né? A pandemia, ela tem tirado vidas, a pandemia tem sido uma crise muito grande? Tem. Mas a pandemia tem sido oportunidade também de a gente conhecer muitas realidades. E tem sido oportunidade de a gente também se aproximar mais, de sermos, de fato, esses testemunhas de Deus, né? Então, são 3 frases do diretório: testemunha da fé e guardião da memória, mestre mistagogo, acompanhador e educador. 3 frases que estão no número 113, tá? Que quando vocês tiverem o diretório, né? Eu não sei, Elizabeth, se você chegou a passar aquele resumo, o compêndio, mas também pode disponibilizar, tá? É outro material. Que quando vocês tiverem acesso ao texto, procurem logo de cara o número 113 do diretório. E ele está também disponível na internet, né? Você ia falar, Elizabeth? Não, eu ia falar que eu encaminhei para o maior número possível que eu tenho ao contato, né? Mas se caso alguém aqui não tenha chego para a pessoa, pode colocar aqui o número do telefone no bate-papo que eu envio pelo WhatsApp. Esse PDF é elaborado pela Rede Lumen. E o diretório, para quem, né, quiser adquirir, ele fica à venda por R$ 30, na paróquia ou na arquidiocese, né? Em livraria. Então, você pode adquirir também. Que eu acho que é mais fácil de estudar, né? Quando a gente tem um livro assim. Também, exato. O compêndio que a Elizabeth faz menção é um caderninho que a gente elaborou, tá? E esse caderninho tem frases principais do diretório, né? Um resumo, assim, de cabeceira para a gente dizer, eu li um pouquinho, não li tudo, né? Mas ajuda na hora de preparar um encontro, uma formação de catequista. Sobre essas 3 frases que eu disse, eu queria que vocês, quem quiser, né, ou para pergunta, ou para testemunho, ou para alguma coisa, abrisse o microfone e falasse um pouquinho, para a gente trocar um bate-papo agora, e depois eu conto a história da catequese na segunda parte, né? Porque já deu aí 30 minutos de fala direta. Agora eu fico quieto. E vocês bem à vontade, por favor. Quem gostaria? Uma pessoa por vez, né? Ficou muito confuso, gente? Não ficou confuso, não. Acho que ficou tão claro que o pessoal nem ficou com dúvida. Eu acho que vale completar. Pois não. Alguém ia perguntar? Oi? Oi, Ana, pode falar, Ana. Uhum. Então, eu queria compartilhar com vocês que nós tivemos nosso encontro com os pais essa semana. E realmente foi uma situação que, como o Ariel falou, em vez de ficar batendo na tecla de venham à missa, é obrigação,
a gente tentou realmente incentivar os pais a trazer as crianças para uma oração dentro de casa, né? Uma separação de brinquedos para doação, agora com o friozinho chegando, uma roupa que não serve mais, que possa doar para algum amigo, né? Então, foi uma situação que, na hora, sim, a gente começou a conversar com alguns pais e veio trazendo essas ideias, e que realmente as crianças, né, não seguem o que a gente fala, elas seguem o que a gente faz. Então, né, nosso exemplo, eles vão também seguindo a nossa e crescendo na fé dentro da igreja. Então, como é o nosso encontro, né, eu faço parte do IVC de 2021, nossos encontros são com os pais ainda, né? Então, a gente está resgatando essa ideia de uma oração por noite, né? Conversar com as crianças sobre quem é Jesus. Nesse encontro, a gente teve bastante pais que lembraram das novenas que tinham na casa um do outro, que, né, antigamente, em bairros mais distantes, faziam isso, a capelinha que passava de casa em casa. Então, são coisas que nós vivenciamos quando nós éramos crianças, porque os nossos pais traziam essa vivência na fé, e a gente está tentando proporcionar para que a gente retome isso, para que os nossos filhos também tenham essa experiência, né? E eu acho que é bem válido e realmente, como o Ariel falou, tentar cada momento ressignificar e não ser uma cobrança, mas sim um chamadinho, um pouquinho de cada vez. Era isso que eu queria falar. Obrigado, viu, Ana Paula? E você resumiu uma coisa muito importante que não está nesse diretório aqui, mas é do diretório anterior, e daqui a pouco eu vou falar dele, que é o de 1997, tá? Que é uma expressão seguinte: dar sentido para a fé, né? Quando você diz, talvez uma peça de roupa, um brinquedo, né? E essas outras expressões de fé que você falou, a capelinha, as novenas, né? Se uma família chegou a dizer isso para você, é porque aquilo fez muito sentido para ela lá atrás. Então, assim, não deixe isso passar ao longo dos próximos anos, porque vão ser 5 anos, né? Então, aos próximos anos, a hora que vocês tiverem oportunidade, façam um rodízio de uma capelinha entre os pais da tua turma, sabe? Avise o coordenador dos grupos bíblicos em famílias da paróquia que na sua turma de catequese tem alguém que já teve grupo bíblico lá atrás e que poderá acolher um grupo bíblico, né, ao longo desse tempo. Agora sim, o que você disse é muito importante. Com abertura de coração, não significa que aquela família vai querer receber sempre um grupo bíblico, mas pode ser que ela receba pelo menos uma vez para matar a saudade. E isso já vale a pena. Porque às vezes na nossa cabeça, a gente quer ir uma vez e quer ficar para sempre, né? Não, eu vou lá fazer o grupo bíblico, mas tem que ser para sempre agora. Tu tem que cadastrar, tu tem que ficar no grupo, tu tem que ter um grupo, tu tem que ter animador. Não é por aí. É bater na porta e perguntar: podemos fazer um grupo bíblico aqui uma vez no ano? Né? Tem muitas casas, tem muitas famílias. Então, assim, por 5 anos que vocês vão ter essas famílias na mão, ofereçam isso. E daí, lá no final, daqui 5 anos, talvez alguma dessas famílias queiram ser, de fato, animadores de grupo bíblico, ou animadores das capelinhas, ou ser um catequista, talvez. Mas a catequese, esses 5 anos que nós temos na nossa mão, serve para isso, para reinserir as famílias que um dia, lá atrás, qual foi que você falou bem, fez sentido para elas aquele ato, aquela situação. Né? Então, assim, não deixem isso se perder. Né? Anotem, né? Deem alguma valorizada nisso. Para mim, me tocou muito, assim, agora um depoimento. Fui visitar uma paróquia uma vez, e para a formação de catequistas, e alguém, num momento como esse, né, disse assim: olha, na minha turma de pais,
nós descobrimos num desses encontros, como você, Ana, está fazendo, assim, no começo do período, né? Nós descobrimos que uma mãe falou assim: eu nunca tive festa surpresa de aniversário. Às vezes, para a gente, isso é só uma informação que entra e sai. Mas a catequista teve, assim, a delicadeza de ir na ficha de inscrição e perceber que o aniversário daquela mãe ainda estava para chegar. Então, eles fizeram os 6 encontros que era normal de fazer, e aí a catequese já ia começar em agosto, mas a mãe faria aniversário no segundo semestre. Aí a catequista disse que era necessário um 7º encontro depois que a catequese começasse. Mas não disse para quem, nem disse qual era o tema. Só disse que era necessário um 7º encontro. E marcou o encontro no dia do aniversário da mãe. Combinou com os outros por fora, para virem um pouquinho mais cedo, e fez a festa de aniversário. E não teve encontro, foi a festa de aniversário. Resultado disso, essa mãe que recebeu uma festa de aniversário, hoje assume uma turma de iniciação à vida cristã no início de 2021 nessa paróquia, né? A coordenadora, a gente é bem, assim, a gente tem muito contato. Então, são coisas mínimas que, se a gente deixa passar, a gente perde, não para conquistar a pessoa para vir para a igreja, não é isso, mas, volto a falar o que você disse, para dar sentido para a fé dela, né? Ela entendeu que no grupo da igreja, eles se lembraram do aniversário dela. Isso foi tudo, né? Ali ela conseguiu celebrar o aniversário dela. Então, às vezes não é aniversário, às vezes pode ser outra coisa, como você disse. Foi passar a capelinha de Nossa Senhora que fez uma família reavivar a fé, né? Tudo isso que nós falamos, a Ana Paula e eu, é para mostrar para vocês que isso já foi falado pela igreja nesse diretório da catequese de 1997. Esse aqui foi o segundo que existiu na igreja, tá? O que nós conhecemos ano passado foi o terceiro, e o primeiro foi lá em 1971, tá? Foi o primeiro diretório que existiu na igreja em 1971. Então, hoje, nós temos na história da nossa igreja, desde o Concílio Vaticano II, 3 diretórios para a catequese, tá? Cada um tem um tema específico. O do ano passado, que nós estamos falando aqui, o tema dele é missão, missionariedade, tá? O de 1997, como eu falei aqui, o tema dele é a inculturação, tá? Inculturação é o quê? Dar sentido para a fé conforme as pessoas vão vivendo, né? E o de 71, que foi o primeiro, o tema dele é a catequese com adultos, né? Que é olhar para a pessoa adulta e oferecer uma catequese de diálogo, de desafio, de aceitação da proposta, diferente do que a gente faz, às vezes, da maioria das vezes, só com crianças e adolescentes. Na história da igreja, e cada diretório tem o seu conteúdo principal, tá? Mas vamos lá, a Ana Paula falou, quem gostaria de falar também? Quem mais? Oi, boa noite, Ariel, boa noite todo mundo. Oi. Sou a Luísa aqui da Paróquia São Pedro Apóstolo de Itaipava. Eu iniciei na catequese em 2016. Eu nasci como catequista com a iniciação à vida cristã. Que legal. Então, não tem os vícios do sistema antigo, né, do método antigo, e o que eu conheço por catequese é a iniciação. Eu sou muito grata a Deus porque eu efetivamente descobri uma vocação, eu amo ser catequista, eu consegui terminar o encontro de catequese hoje um pouquinho antes para não perder a formação. E essa turminha, a gente vai entrar na mistagogia agora depois do sacramento, que eles vão receber o sacramento agora no próximo mês, e a gente não entrou em nenhum encontro da mistagogia, né? Porque fomos instruídos a isso, a mistagogia somente depois do sacramento, mas a gente não quis deixá-los tipo de férias até o sacramento. Então, a gente tem feito os encontros, e hoje, inclusive, eu fiz um bate-papo com as crianças, e mostrei para eles, né, o valor da família, e contei histórias de quando eu era criança, mostrando assim que toda mãe, todo pai é igual, a gente sempre pensa que o pai e a mãe do amiguinho são melhores,
e falando, né, para eles, mas a mãe do fulano é melhor do que a tua, não é? Mas é claro, tu não faz malcriação para ela, tu não vive todo dia com ela, né? E aí dei de tarefa para eles, vocês hoje vão ter uma tarefa para fazer em casa, né? Durante essa semana, e eu vou perguntar no grupo se foi feito. Vocês vão chegar em casa para o pai e para a mãe. Vocês vão pedir para eles baixarem na altura de vocês, pegar no rosto deles e dizer assim, pai, mãe, eu sei que eu fui travesso, que eu fui travessa, eu aprontei bastante, então as chineladas que eu levei eu mereci, mas eu sei que tudo que o pai e a mãe fazem, os castigos, as chineladas, as broncas, é porque me ama e é para me proteger. E nesse bate-papo fiz com que eles sentissem isso, né? Que eles percebessem que é só proteção. E aí, quando terminou o encontro, mandei lá no grupo de catequese que o encontro tinha acabado e que eles perguntassem, eles cobrassem das crianças a tarefa de casa. Enquanto a gente está aqui na reunião, está chegando um monte de recado do grupo, né? Olha, a tarefa... Ansiedade, né? A tarefa foi maravilhosamente cumprida, né? Estamos emocionados com a tarefa de casa. Então, e o que eu falei para eles é o seguinte, sempre falo nos encontros de pais, não adianta esperar que a catequese faça milagres na fé das crianças, porque nós temos 1 hora e meia por semana, e os pais estão o tempo todo com as crianças em casa. E eles, as crianças em geral, agem muito pelo reflexo, como a Ana Paula falou, faz pelo exemplo, né? Eles copiam da gente. Então, isso mesmo. Exatamente. E essas pequenas coisas, por exemplo, ver a catequista na missa. Não adianta a catequista dizer que tem que ir à missa. Né? Aí ele vai sempre à missa, a família vai e nunca vê a catequista. Né? E foi muito bacana essa tarefa de hoje, é como você falou, são sutilezas, é na sutileza que a gente consegue chegar no coração das pessoas. Não são com grandes eventos, vou preparar o ambiente da catequese, ok, tenho que preparar com capricho, com esmero, mas não adianta enfeite e floreios sem essência, né? E às vezes a essência está nas pequenas coisas. Obrigado, Deise. E posso te dar uma dica, assim, se o conselho fosse Claro. bom, a gente vendia, né? Mas Não, olha imagina. só, quando você fizer o crisma, depois você vai preparar a mistagogia. E na mistagogia da crisma, tem uma carrada lá de Costurando os Sonhos. Eu não sei como é que foi para você a experiência com o Costurando os Sonhos. Mas na mistagogia da crisma, vai ter também 4 Costurando os Sonhos sobre eu, que daí lá tem palavras específicas. Depois tem 4 Costurando os Sonhos sobre os outros, que é dialogar e dialogar para, dialogar para. E tem 4 Costurando os Sonhos sobre a natureza, que é amar para reparar, amar para reduzir. Nos 4 primeiros que eu falei, que é sobre eu, tá? sobre o eu do catequizando, a experiência que você fez hoje, se eu tivesse com a sua turma, e se eu tivesse essa inspiração de ter feito essa tarefa, eu usaria eu não cobraria a resposta da tarefa no próximo encontro. Eu deixaria ele se comendo de ansiedade, assim, para tratar disso lá na mistagogia, nos 4 Costurando Sonhos sobre o eu. Ou seja, quando eles falarem da experiência deles, que eles estão crescendo e ganhando identidade, eles vão poder falar de como foi esse papo cara a cara com os pais, né? Então, quando você, talvez essa semana, quando você for preparar os Costurando os Sonhos, que são os 4 primeiros ali da mistagogia, vai ser sobre o eu do catequizando. Então, na hora que você preparar, tente resgatar aos pouquinhos a experiência dessa tarefa de hoje, que foi eles terem olhado face a face os pais, né? E aí vão ter dito isso para os pais. Mas lá no Costurando os Sonhos, o que seria para eles os pais terem falado isso, né? Olha, você talvez levou um castigo, você chegou até levar uma chinelada, como você disse, né? Mas foi para eu te educar. Então, assim, eles têm que perceber naqueles Costurando Sonhos que a influência da família, né, com todo o cuidado que a gente precisa dar, porque a família tem a sua autonomia na educação, mas tudo aquilo que a família faz é para dar autonomia, para dar uma dignidade para os filhos, né? Então, esse Costurando Sonhos que você tem pela frente,
é uma oportunidade assim excelente de você fazer essa tarefa de hoje, não ficar isolada. Ela, sabe, se estender e eles perceberem que crismar, confirmar, não é além do óleo, é além do sinal sacramental, mas é o confirmar para a vida, é o confirmar na família, é estar confirmado para viver, sabe? Você vai dar essas expressões assim existenciais para eles. Assim. Que parabéns pela iniciativa e depois com o itinerário vai ajudar na dinâmica. Obrigada pelo conselho. Valeu. Alguém mais quer falar, gente, do que nós conversamos? Experiências de vocês? Como é que está andando o itinerário? Eu faço essas perguntas porque, assim, vocês percebem que o diretório ele tem que chegar numa realidade, né? O que a Ana Paula falou sobre dar significado para a fé nos encontros bíblicos. A igreja já tinha falado em 1997, mas foi só agora nos encontros com as famílias que isso foi ganhando, né, assim, vigor nas nossas catequeses. Então, os documentos da igreja, chega uma hora que eles têm que chegar dentro da casa das famílias. Então, é por isso que a gente, de uma certa forma, tem um documento para atender, mas tem a realidade da família também, que ainda precisa ser lapidada, moldada, cuidada. Né? Então, por isso que a gente faz essa troca aqui de experiências. Né? Aí, queria ouvir de vocês, o que vocês estão sentindo. Mais alguma corajosa, corajoso? Bom, eu vou terminar, então, com 3 informações a mais. Assim, vocês viram, eu apresentei, né? São 3 diretórios que a igreja tem, tá bem? Esse último do ano passado, 2020, o de 1997, o tema dele é sobre a inculturação, e ainda o de 71, que era o tema da pessoa adulta, né? Agora, um documento também muito importante para a gente foi o Ritual de Iniciação Cristã, o RICA, que a gente não usa esse livrinho aqui, ó, todo organizado com fitinha, com celebrações, mas que a gente transformou ele naquele itinerário da família da iniciação, né? Como disse a Deise, eu cheguei na iniciação, então eu já tive que pegar o itinerário dos... Olha, a Elizabeth mostrando para a gente. Além de pegar o itinerário do catequizando, a Deise ganhou um presentão que era pegar o itinerário da família, né? Então, a gente não faz mais catequese sem trabalhar com as famílias. E esse é o grande segredo, né? Tem o volume 1 para chegar, o volume 2 para celebrar o sacramento da Eucaristia, o 3 para continuar a caminhada e o 4 para celebrar a confirmação dos catequizandos. Então, é uma caminhada muito bonita. Mas eles foram necessários, viram agora o que é ter um documento e como aplicar? Eles foram necessários para esse documento aqui, ó, o RICA, né? Vocês já ouviram falar dele, o RICA é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Então, para ele ser aplicado, nós transformamos em livretos das famílias, né? Para que as famílias também participassem da catequese. Depois dele, ele é de 1972, tem esse documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Foi canonizado, chamado A Catequese Hoje, de 1979. Esse documento aqui comemorou 40 anos o ano passado, né? Ainda pouco estudado, para falar a verdade para vocês, com ótimas orientações, mas se todo documento a gente tivesse uma oportunidade como a de hoje de explorar, a gente poderia apresentar ele depois de uma outra maneira para vocês, tá? Depois de 79, chegou o Catecismo da Igreja Católica. Eu não sei se vocês também têm eles com vocês, em casa ou na paróquia para usar, mas, assim, esse documento aqui, o Catecismo da Igreja, ele também é de 1997, e o anterior a ele, agora pensem o seguinte, esse aqui é de 97, né? O anterior a ele é de 1547. É um tempinho, né? A igreja ficou pelo menos 500 anos para atualizar o seu catecismo.
Então, assim, quando o Ariel, eu ia para a catequese, eu passava na volta da catequese na casa da minha avó, nos sábados à tarde. Aí a avó não falava catequese, a avó falava doutrina. Então, assim, para vocês perceberem que esse tempo todo para atualizar o catecismo, na prática, demorou o quê? Para atualizar também a linguagem nossa, né? A minha avó perguntava, Ariel, como é que foi a doutrina? Por quê? Porque a catequese da minha avó era uma catequese de doutrina, pergunta e resposta, né? A minha catequese já foi um pouquinho diferente, não tão boa quanto é a catequese dos itinerários que a arquidiocese tem hoje, mas já foi um pouquinho diferente, né? Então, assim, conforme a igreja caminha e até que os documentos cheguem na nossa mão, a gente vai percebendo a dificuldade também e o atraso que é na linguagem, né? Então, para minha avó, que perguntava a Ariel como foi a doutrina, ela queria se referir ao processo de educação da fé que ela também já teve, mas de uma maneira diferente, né? A gente não pode dizer que a catequese dela, porque era de doutrina, foi pior ou melhor. Isso não está em jogo aqui. É isso que eu queria dizer para vocês. Mas o modo como a gente se comunica precisa atualizar, né? Hoje a gente já entende que doutrina é uma parte do processo da catequese. Além da doutrina, tem a palavra de Deus, tem a liturgia da igreja, tem o praticar a caridade, né? Então, tem uma parte essencial, doutrina, está aqui no meio, mas tem a palavra de Deus, tem a liturgia, tem a caridade. Então, tudo isso vai nos animando também no educar a fé, né? Então, é um pouco os documentos que eu disse para vocês que eu ia apresentar, e aí motivar vocês para o seguinte: segundo semestre vai ter um estudo muito bacana do diretório nas paróquias, tá? Em forma de livreto que vocês vão receber. As coordenações paroquiais vão explicar isso para vocês, tá? Então, não percam, não percam. E ninguém falou ainda, eu vou falar para vocês. O que nós queremos fazer, na verdade, é assim: tem o itinerário de iniciação à vida cristã para as crianças, tem o itinerário da família, né? Esse que a Elizabeth acabou de mostrar. O que nós estamos instalando e queremos também oferecer é o itinerário de formação do catequista, tá? Ou seja, uma catequese para catequistas. E isso na palma da mão, dentro de casa, para a gente também ter uma formação assim um pouco, sabe, orgânica na arquidiocese. Então, é isso que vai vir por aí. E essa formação, esse itinerário para catequistas, nós vamos fazer baseado nesse diretório que acabou de sair, porque é o documento mais novo que a igreja tem, tá? Então, logo, logo vocês vão receber essas informações, né? Porque a gente pensa que um catequista bem formado, ele forma a comunidade, né? Agora, o catequista que não se forma, ele pode deformar a comunidade, né? Então, isso a gente não quer, né? Quem não se forma, deforma. Então, a gente não quer que isso aconteça, e o quanto mais a gente puder acessar e chegar nas paróquias, a gente vai fazer, né? Então, logo, logo vocês terão essas novidades aí na paróquia chegando, tá? Mas eu queria ouvir mais alguém, assim, partilhar, perguntar, não sei como é que vocês estão. Tá frio, eu sei, desculpa o horário, né? Mas quem quiser partilhar mais alguma coisa, a gente ouve. Não sei, Elizabeth, se tu queres perguntar alguma coisa para completar do que tu tinhas imaginado. Não, na verdade era isso mesmo, Ariel. Tu foste bem objetivo nessa questão do catequista, do ser catequista. Eu acredito que isso, quando nós identificamos qual é a nossa missão, qual é o significado, a grandiosidade que há na missão de ser catequista, né, nesse perfil, esse papel que nós representamos diante da ação evangelizadora da igreja,
Não que a responsabilidade aumenta, mas que a gente consegue ter um sentido melhor, assim, maior, se preocupar de estudar, de ter todo o intelecto e de viver também, né? Viver o mistério, muito mais do que estudá-lo na teoria, é viver, né? Em comunidade, nas celebrações, sentir a vivência, como tivemos aí várias partilhas. E isso é muito importante. Então, foste bem objetivo, eu te agradeço, em nome da coordenação da Paróquia São Cristóvão. Agradeço também a presença de... Tivemos 40 pessoas conectadas, né? Acho que uma caiu aí. Mas, assim, foi de grande valia esta noite. Eu gostaria de deixar Elizabeth, Pode falar, Deise. só antes de terminar a fala de vocês, né, que está encerrando, eu sei que catequista não precisa de confete nem de enfeite, mas eu acho que vale a pena dizer o quanto, e eu acredito que falo em nome de muitas catequistas, o quanto é admirável o teu empenho, o teu capricho, o teu cuidado, a tua dedicação com a catequese, sendo tão jovem, e me espelho em ti. Tenho muito orgulho de poder te conhecer e ver o teu empenho com a catequese. A gente precisa de pessoas assim. Obrigada, estamos aí, vamos caminhar junto. A gente, como o Ariel foi generoso de compartilhar aquilo que ele sabe, a gente também, se cada um a gente puder compartilhar com o outro, né? Aquilo que a gente já estudou, que a gente sabe, que é do nosso conhecimento, a nossa comunidade se engrandece, a nossa forenia se engrandece. Então, recordando o passado, vivendo aquilo que... reconhecendo, né, aquilo que a gente que já passou, que nós temos na nossa linha aí de histórica, mas também sempre atualizando. Como a preocupação da igreja de renovar os livros, a teoria, os documentos, é a preocupação que nós também temos que ter de renovar a nossa catequese, estar bem alinhada com aquilo que a igreja espera da gente, aquilo que Deus espera de nós. Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Obrigada desde pelo reconhecimento. E o que mais me engrandece é aqui, ó, da gente estar todo mundo conectado e ter essa formação contínua e permanente, aqui a participação de todos. Então, antes de finalizar com a oração final, e eu gostaria também de deixar um aviso, amanhã nós temos a missa jovem aqui na nossa paróquia, então teremos o Amado de Eterno, teremos o Padre Jujapá, conduzindo aí a celebração. Então, a expectativa é bem grande, se puderem vir mais cedo, né? O início é 20 horas, animação 19h30, então, para garantir o seu lugar, respeitando o distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, e todos os jovens aí que vocês conheçam, que gostariam de ter um momento aí com Deus, com Jesus, sejam bem-vindos. Jana, tu queres complementar com alguma coisa? Quero, sim. Eu quero agradecer a presença do Ariel conosco na Paróquia São Cristóvão também, sempre disponível para a gente, com a graça de Deus. A gente agradece sempre a participação de você, às vezes pessoalmente, né, como já aconteceu também, e ter aceitado esse convite através da Elizabeth. Nós já temos uma formação para o próximo dia 1º/7 também, que eu acho que vai trazer um pouquinho mais também do que o Ariel falou no início ali, né? Com a dona Edith, sobre o meu sim na missão e para Deus, né? Acho que vem um testemunho também bacana dela, para a gente nos fortalecer como catequistas também, né? Então, fica o convite aí, para que vocês retornem, a gente vai mandar o link também da próxima formação em breve para vocês, e a gente vai mandar um link também para o pessoal, que está vindo bastante gente de fora, a gente fica feliz com o pessoal aí que vem nos prestigiar essa noite. A gente vai mandar um link também de sugestões, que vocês possam estar dando sugestões de temas para as nossas próximas formações, ou se vocês conhecem algum palestrante que pode estar nos auxiliando também, né, para nos fortalecer como catequista, acho importante. Então, a gente está divulgando o nosso trabalho aqui, o trabalho da Beth, que a Beth iniciou aqui na paróquia, né, mas a gente está vendo a participação de outras paróquias aqui também, e como o Ariel falou, é importante a gente ver como coordenadores, como catequistas em comunidade, né? Então, fica aí o convite para vocês continuarem participando conosco nas próximas formações também. Ariel, pode conduzir a oração final, pedindo a bênção aí de Deus. Muito obrigado pela tua presença, que Deus te recompense. Amém.
Primeiro, lembrar a tarefa que eu vou deixar dessa formação, né? Vocês já notaram, eu sei, mas circulem ela ali, de vocês fazerem um exame de consciência sobre como está a nossa convivência no grupo de catequistas. Lembrando que o grupo é a nossa primeira comunidade, né? A gente se examina e a gente se avalia, e também já anuncia o Evangelho com a nossa convivência no grupo de catequistas, né? Nós fomos, claro, agraciados, surpreendidos no mês passado com a carta do Papa Francisco instituindo o ministério de catequista. E isso ainda não temos como vai ser aplicado, não sabemos quais são os critérios, mas significa, não é pouca coisa, ou vamos dizer assim, a expressão não é feliz, mas ser catequista na igreja é um trabalho, de fato, de evangelização. Não está em vista do sacramento, mas da formação da pessoa que segue Jesus Cristo. Por isso, o Papa, então, identifica isso como um ministério. Nós formamos pessoas para seguirem a Jesus Cristo, né? E tem uma frase muito forte que o Papa diz assim nesta carta: fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. E a fidelidade ao passado a gente vê aqui nos rostinhos de tantas catequistas, né, de 3 gerações atrás, de 2 gerações atrás, e de outros tantos catequistas da geração do presente. Então vejam que nos rostos da formação de hoje, essa frase do Papa, ela fala bastante. Fidelidade ao passado, né? O que falaria a Dona Naíra, a Dona Maria Aparecida, né, a Dona Lúcia sobre ser catequista há 20 anos atrás e o que falamos nós sobre ser catequista hoje. Esse papo tem que acontecer na nossa próxima reunião de catequista, nos conhecermos, saber como era dolorido ser catequista e como é também dolorido ser hoje catequista, mas como era feliz, né, e como era gratificante ser catequista 30 anos atrás, e o que é ser catequista hoje, sendo também feliz e gratificante. Essa conversa precisa acontecer entre nós para nos conhecermos, né? É essa frase que o Papa deixou para a gente. E neste sentido, né, de fidelidade ao passado, responsabilidade pelo presente, que a gente também se coloque renovando o nosso sim, a exemplo de Maria, a primeira catequista, e eu penso que a ela nós recorremos, pedindo bênção, proteção, para que não falte em nós a certeza de que esse sim frutifica e atinge outras pessoas. Com ela e em direção ao Pai nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.